porquê você deve utilizar o planner para organizar o seu dia vai fazer com que sua vida não fique estagnada. Primeiro motivo, você tira o peso da mente de ter que lembrar tudo aquilo que você precisa fazer durante o dia. Segundo motivo, você não fica perdido naquilo que você tem para fazer durante o dia. Terceiro motivo, você consegue ver aquilo que você fez durante o dia e recebe uma recompensa. O primeiro motivo de utilizarmos o planner é tirar o peso da mente em lembrar de tudo. E o legal do planner é que, além dele ter as características de uma agenda comum, né, que tem os dias todos da semana e as linhas para colocar o que vai fazer naquele dia em específico, e aí tem os números, né, do mês e também tem o dia da semana, né, de segunda a domingo. Eles têm uma página principal, antes de começar esse mês, da página do mês geral. Eu vou até depois mostrar para vocês aqui o meu planner, mas além disso, eu gosto muito de utilizar o planner porque ele tem várias áreas para poder fazermos planejamentos com relação à nossa vida. Mas o que eu mais admiro no planner é justamente por ele envolver todas as áreas da nossa vida. Então ele tem esses campos específicos que eu disse anteriormente. Ele tem o campo do financeiro, tem da saúde e do bem-estar, tem do lazer, dos passeios, das viagens, tem outros planejamentos e também tem o da carreira e da vida profissional. E em todos eles, geralmente vem com nomes diferentes, mas se mantém nessas mesmas categorias, né? Lazer, trabalho, bem-estar e outros. Aqui está o meu planner desse ano de 2026. Eu gosto de utilizar o planner justamente para o controle da minha agenda profissional, mas também das minhas tarefas no dia a dia. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou até pegar um mês que tá limpinho, para mostrar a questão de como é os dias da semana e também aquela visão panorâmica do mês completo. Então deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui na parte da frente tem, né, a questão dos adesivos, como uma agenda, um caderno tradicional. Aqui está, né, o panorama do mês geral. Já tem até algumas coisas escritas, porque eu anoto também os aniversários dos familiares próximos, dos amigos mais próximos. E aqui, como vocês podem ver, tem o mês de outubro e os dias deste mês, né, em quadradinhos. Aí você coloca algum compromisso importante. Aqui do lado também tem um campo para você anotar alguma coisa, seja, você pode, por exemplo, aqui tá falando sobre médico, faço um asterisco, jogo um asterisco para cá e escrevo alguma observação aqui do lado. E aqui também tem, se vocês podem ver, eu espero que vocês estejam vendo, aqui dos dois lados tem o mês anterior e o mês posterior ao que está sendo mostrado aqui. E aí, quando a gente passa aqui pra frente, deixa eu só passar. Aqui, vocês vão ver que já começa um mês fatiado por semana, né? Então, aqui tá o dia da semana, segunda-feira, e aqui é a contabilidade de qual semana está considerando o ano inteiro. E além disso que eu mostrei pra vocês, também tem o campo do planejamento anual por mês. Aqui eu gosto de colocar os aniversariantes do mês e algumas datas comemorativas, que são as principais durante o ano. Dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, a minha data de casamento, a data de inauguração, de abertura da empresa, e todas essas coisas assim de uma maneira geral, dos aniversários dos familiares e dos amigos próximos também. E aí em seguida tem aquela categoria que eu falei pra vocês, das metas e dos objetivos por área: saúde, bem-estar, estudos e carreira,
passeios e viagens e outros interesses. E aqui, em todos os anos, eu escrevo aquilo que eu gostaria de conquistar naquele ano. E assim que a gente consegue conquistar aquele objetivo, eu faço o risquinho assim em verde, faço o chequinho e coloco a data que a gente conseguiu conquistar, né, aquele planejamento. Eu tô até aqui com os outros planos dos outros anos para mostrar para vocês também que eles não alteram assim o padrão, eles seguem o mesmo padrão. E eu quero até mostrar sobre esse daqui, ó, planejamento anual de 2025, as metas e objetivos. Aí aqui também tem o campo das listas, né? E se você tem uma rotina de algumas tarefas, por exemplo, de academia ou alguma aula específica, você pode colocar também aqui, que é como se fosse aquele caderno, né, de matérias, dos horários, aí dá pra colocar aqui. Eu geralmente não uso esses campos tanto não. E também do controle financeiro, mas como eu já utilizo uma planilha no computador, eu também não utilizo esse campo. Mas assim, todos os planners têm esses campos no início e depois a questão do mês mesmo, né, dos dias da semana, daquela visão completa do mês que eu falei com vocês. Aqui outro planner com sonhos para 2024. Então assim, ao longo desses anos eu tenho utilizado o planner justamente para ter essa organização, para que o peso não fique sobre a minha mente. Então, eu tenho amado, né, deixa eu ver, eu já até perdi as contas, desde 2022, que eu utilizo planners para organizar a vida, organizar as coisas da empresa. Então, tem sido de grande valia para mim. E o segundo motivo para se usar o planner é justamente saber aquilo que a gente precisa fazer naquele dia em específico. Porque a gente não fica com a sensação de que aquele dia ficou perdido. E a gente consegue ver aquilo que a gente fez e aquilo que a gente não conseguiu executar naquele dia. E geralmente, né, durante todos os dias eu passo alguns minutos no autocuidado e na organização da casa. E eu até já gravei um vídeo falando sobre essa minha rotina inicial do dia, que é a regra dos 10 minutos. Eu vou até colocar no final do vídeo o card e também aqui abaixo na descrição o link para esse vídeo, que foi o primeiro aqui do canal, que eu explico o que é a regra dos 10 minutos e também como eu faço todos os dias essa minha organização inicial. E depois que eu passo dessa organização inicial, eu geralmente prezo para fazer as atividades durante a manhã, aquelas que me requer mais energia mental, né, porque eu preciso ter um pouco mais de atenção, e aquelas também que talvez eu não goste tanto, né, mas que eu tenho que fazer. Como, por exemplo, eu gosto muito de fazer as criações das artes da minha empresa, que eu tenho uma empresa de personalizados para festa e agora de presentes personalizados. Eu gosto de pegar para criar justamente quando a minha mente está mais criativa, mais leve, sem muita informação, né, que a gente vai coletando ao longo do dia. Então as artes geralmente são criadas pela manhã e alguns retoques, alguns detalhes eu posso pegar à tarde, mas aquela criação maior sempre é na parte da manhã. Também gosto de fazer algumas tarefas de casa que não gosto muito, mas tem que fazer, né? Como lavar roupa, que geralmente demanda mais tempo, né, de mim. Tem algumas peças que eu gosto de lavar na mão primeiro para depois colocar na máquina para bater. Então essas tarefas maiores de casa eu também opto por fazer, né, pela manhã. E durante a tarde eu faço aquelas tarefas que para mim são mais confortáveis mentalmente. Então eu utilizo mais o meu físico mesmo, que são a produção em si, né, dos personalizados, que é algo que eu já estou acostumada, já é algo que eu tenho mais prática e algo que eu faço com mais facilidade, de uma maneira mais rápida. Eu também gosto muito de cozinhar, então às vezes bem no finalzinho da tarde, né, eu faço as coisas para cozinhar, enfim, pro jantar. Quando meu marido chegar, já tá tudo certinho. Faço café, que é rapidinho, eu dou uma arrumada assim, né, na cozinha,
Principalmente que eu não gosto de vasilhas na pia. Foi algo que eu falei também no vídeo da regra dos 10 minutos, que a gente não dorme sem dar a limpeza geral, né, lá na cozinha, mas sempre após o almoço tem, né, mais vasilhas, então eu faço essa limpeza aí geral durante a tarde. Também toda manhã eu tiro um momento, né, com Deus, eu faço os meus devocionais diários, que é a leitura da palavra, a oração, eu escuto um louvor, e tem sido uma bênção para minha vida. Após essa regra dos 10 minutos, eu já emendo no meu devocional, justamente para começar o dia, né, com Deus, e Ele ir direcionando, né, todas as tarefas que eu vou precisar fazer durante aquele dia. Então, para mim é muito importante separar esse tempo, e eu tenho feito assiduamente, e tem sido uma bênção para minha vida. Pela tarde também, eu falo pela tarde, após o almoço, em especial após o almoço, lá para umas 2h30, eu também gosto de tirar tempo para poder estudar. Eu tô estudando inglês, mas pelo Duolingo, né, que é um aplicativo gratuito. E também eu estou estudando sobre edição de vídeo, gravação para o YouTube, tudo relativo a esse contexto aqui do YouTube, né? Porque como é uma novidade para mim, eu gosto sempre de estar interessada e gosto sempre de buscar melhorar cada dia. Então eu tiro essa parte da tarde para estudar, porque como eu já fiz as tarefas pesadas mentalmente no início do dia, à tarde eu já estou mais tranquila para poder absorver tudo aquilo que as outras pessoas que ensinam têm a me passar também. Então eu gosto de fazer isso durante o período da tarde, logo ali no finalzinho do dia. E assim que finaliza a tarde, geralmente ali eu considero o final da tarde 6 horas da tarde, porque eu também termino o meu expediente da empresa umas 5 horas da tarde, porque por aqui já começa a escurecer e aí eu opto por fazer as minhas tarefas do lar, né, porque como vocês não sabem, né, eu trabalho na minha empresa, só que eu trabalho de casa, né, a minha empresa é dentro da minha casa. Então, eu tenho que conciliar todas essas tarefas, né, de ser dona de casa, empreendedora e mulher, né, durante a minha rotina. E por isso que o planner tem me ajudado, porque aí eu coloco tudo no papel e retiro um pouco do peso das coisas da minha mente. E uma dica que eu até tenho para dar é vocês, se adquirirem o planner, né, realmente comprar 2 a 3 canetas de cores diferentes, né? Para que você escreva as tarefas que forem, por exemplo, da empresa, do trabalho, vocês escrevem com uma cor. Tarefa que for pessoal, de autocuidado, de você como homem, de você como mulher, vocês colocam. E também sobre as questões do lar, né? Da casa. E principalmente nós mulheres que geralmente ficamos com essa parcela maior, né? De cuidado com o lar, por mais que o nosso parceiro nos ajude, né, uma grande parte, né, dessas tarefas é relativa à mulher. E até porque, como o meu parceiro, meu marido, trabalha fora, eu sei que algumas coisas durante o dia eu consigo fazer, né, eu consigo conciliar com a empresa. Então, é através do planner que eu consigo fazer toda essa organização, né, de maneira mais efetiva. Então, todos os dias, né, no final do dia, lá para umas 9, 10 horas da noite, eu escrevo no planner as tarefas que eu vou precisar fazer para o próximo dia. Geralmente eu não faço aquela rotina de dias para frente, somente algumas tarefas que eu já faço com uma certa rotina, que é ir para academia pela manhã, que eu acabei nem comentando, mas academia, médico e também criação de conteúdo, né, aqui pro canal. Porque geralmente quando eu termino de gravar, às vezes no outro dia que eu termino a gravação, eu já tenho uma nova ideia pro próximo vídeo. Então eu já anoto, né, fazer o roteiro do próximo vídeo, daqui a uma semana ou daqui a 3 dias, enfim.
mas são casos pontuais. Geralmente eu opto por fazer a escolha das tarefas no dia anterior, justamente para tirar esse peso mental, que é isso que eu tenho buscado na minha vida agora, pós 30 anos. E o terceiro motivo por que você deve utilizar o planner é justamente você conseguir ver aquilo que você fez durante o dia e receber uma recompensa por isso, que é justamente essa alegria de ter executado as tarefas, né? Uma automotivação de toda vez que aquela tarefa for concluída, igual eu falei anteriormente, eu risco, faço um check e isso vai me motivando sempre a poder cumprir as próximas tarefas, porque eu vou ver todas as tarefas lá riscadinhas e ok, sempre vai me motivando, né, a poder fazer esse planejamento e querer executar aquela tarefa. Então, se às vezes eu coloco 4 a 5 tarefas por dia e aí eu consegui completar as 4, já vejo que tá tudo riscado, eu falo, eu não vou poder ficar só com uma devendo, só com uma na conta para outro dia. Então, eu acabo criando uma forma, né, de executar aquela tarefa naquele dia que estava previsto. E para finalizar, uma coisa que eu aprendi é que a gente sempre deve ter um momento de lazer e descanso durante o nosso dia. E eu tenho esse período do dia que é justamente o meu horário de almoço aqui na empresa. Geralmente eu vejo um capítulo a 2 de uma série que eu acompanho. E isso faz, assim, o meu cérebro dar uma desacelerada. E quando eu não consigo fazer esse momento de pausa, de lazer no almoço, que muitas das vezes dá uma cortadinha na produtividade, eu opto por ver, né, essa série ou esse vídeo que é mais para o meu lazer no final do dia também, do expediente. Lá para umas 8, 7 da noite, até porque o meu marido ainda não chegou, né, aqui em casa. Porque depois que ele chega, já tem uma rotina específica para nós como casal, né? É claro, cuidado com a casa, ou às vezes um momento juntos como casal. Então é normal eu deixar esse período da noite, pós 20 horas, para estar com ele. Então esses são os 3 motivos, né, para você organizar a sua vida por meio do planner e não ficar estagnado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu joinha, já se inscreva no nosso canal e eu espero vocês no próximo vídeo. Até semana que vem.